As pessoas que entram e saem da sua vida, elas entram por um propósito e elas saem também por um propósito. E aí, quando você entende que esse propósito que essa pessoa tinha foi exatamente o que aconteceu. E aí você precisa entender que essa situação não era para você ficar chateado, triste ou magoado. Era apenas para você aprender sobre o que aquela situação ensinou para você, para que você não erre novamente ou para que você faça alguma coisa diferente. E isso é o caminho da expansão. É quando você entende que tudo que acontece na sua vida aconteceu exatamente como precisava para que você se tornasse a pessoa que você é hoje. E se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Porque foi exatamente todas as situações que me trouxeram até aqui. E aí, esse momento é quando você entende e você fala para a vida: vida, você não me deve nada, gratidão por tudo, porque você reconhece o quanto a vida foi maravilhosa, trazendo sempre a melhor situação dentro do que poderia acontecer. Essa é a parte mais bonita da vida. Você entender que tudo que aconteceu realmente foi o melhor, a melhor alternativa, a melhor situação, a melhor condição para que você se tornasse quem você é hoje. E isso é gratidão pela vida. E aí você consegue ter a compreensão de que você precisa entender que existe energias dentro de você que está fazendo você atrair pessoas para sua vida. E essas pessoas, elas são atraídas exatamente com a energia que precisa para ativar dentro de você um mecanismo e trazer à tona uma ferida, um traço de personalidade, um defeito, um lado negativo, uma sombra, para que você olhe isso dentro de você, ressignifique e se torne uma pessoa melhor. Porque às vezes a gente se torna uma pessoa ruim, não porque a gente quer, mas como um mecanismo de defesa. A gente se torna uma pessoa ruim por conta de um mecanismo de defesa. Eu tenho certeza que você nunca quis machucar ninguém na sua vida. E se você quis, foi porque essa pessoa te machucou o dobro. Se você já sentiu vontade de que, tomara que essa pessoa sofra, é porque você realmente sentiu um sofrimento muito grande causado por aquela pessoa. E aí é natural que a gente sinta tanto ódio, né, daquela pessoa ali, porque ela trouxe à tona uma ferida sua que você precisava olhar, ressignificar, curar. Ela trouxe à tona o que você precisava sentir para que você se transformasse. E aí é quando você para de ficar com raiva das pessoas que te feriram e você começa a agradecer, porque ela trouxe à tona a ferida que precisava de cura dentro de você. E aí é quando você olha para todas as pessoas que te feriram com gratidão, porque nenhuma delas te feriram. Elas simplesmente foram o gatilho, o interruptor, o portal que você precisava para você viver o processo de transformação. E aí é quando você para ver que as pessoas que mais contribuíram com o seu processo foram aquelas que te feriram, porque elas fizeram você acessar as suas feridas. Porque ela não feriu uma ferida que não existia. Ela feriu algo que já existia dentro de você. Ela só ativou. Você gosta desse tipo de assunto? Isso daqui é uma reflexão e entendimento de como que eu entendo a vida.
Eu entendo que tudo acontece exatamente como precisa acontecer. E aí, meus amores, é daí onde saem esses livros, porque como o período em que eu fiquei sem gravar vídeo, sem gravar conteúdo, foi um período que eu escrevi muito. Então, assim, eu tenho vários livros para publicar. E eu realmente sou uma máquina de escrever livros, porque eu realmente sou uma escritora, sabe? Eu coloco isso tudo que eu compartilhei com você agora em palavras, que é o que Deus ele está me convidando a colocar para fora tudo aquilo que eu já escrevi. E aí, esse meu primeiro livro aqui, Reflexões Diárias que Transformam Vida, foi a minha primeira obra literária e foi através desse método, refletir diariamente sobre a minha vida, sobre tudo que estava acontecendo. Refletir, o que é refletir? Meditar, pensar, raciocinar, ter um pensamento crítico, mas não crítico de ficar se criticando o tempo todo. É crítico de observar e falar assim, peraí, deixa eu olhar aqui direitinho, deixa eu observar, deixa eu entender. E aí foi quando eu escrevi essa minha primeira obra literária, e ela também ajudou, porque a gente só consegue ensinar para o outro, tanto na psicanálise como o PNL, diz que você só consegue ir com o outro até onde você foi. E o caminho que você vai ensinar para o outro, que é o seu método, que nasce de você, é o caminho que funcionou para você. E aí eu fiz esse meu primeiro método, né, na verdade, foi esse daqui. O poder das reflexões diárias. E ele foi baseado em você entender o poder da reflexão diária, você entender que todos os desafios fazem parte do seu processo de crescimento. E você precisa aprender que você precisa enfrentar os seus medos e as suas inseguranças, porque são eles que travam a sua vida. Então você precisa começar a fazer as coisas mesmo você sentindo medo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. E você entender que o medo não é ruim. O medo ele vem como sinal de cautela, cuidado, toma cuidado. E depois eu